A gente não consegue ter um bom relacionamento se a nossa comunicação ela é violenta, ela é agressiva, se a gente está o tempo inteiro ofendendo o outro, se a gente está o tempo inteiro criticando a postura do outro. Tudo isso impede que nós tenhamos relacionamentos de paz, tá? O que acontece? Quando a gente age assim, a gente muitas das vezes não sabe se expressar, a gente não sabe falar com outra pessoa, olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar o meu Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Bem-vindos a mais um Cálice de Integridade, esse devocional diário que a gente faz aqui para trabalhar o nosso autoconhecimento, para meditar na palavra de Deus e começar a mudar a nossa vida, transformar a nossa vida para melhor. E nós estamos nesse tema rebeldia. Eu já falei aqui para vocês que eu escolhi esse tema justamente porque foi um tema que mexeu muito com a minha própria vida e que me trouxe consequências muito negativas, eu não sabia. Então, se você, assim como eu, quer mudar a sua vida, quer viver algo novo de Deus, e muitas das vezes as suas orações não são respondidas e você percebe que consequências negativas vêm acontecendo e você não sabe como resolver, aqui o intuito desse devocional é transformar as nossas vidas com uma expansão de consciência. E aqui a gente faz um trabalhinho que você vai avaliar a sua própria vida. Em vez de eu te dar a palavra de Deus primeiro a gente vai avaliar o nosso comportamento. E aí a gente vai ver o que Deus diz a respeito disso. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito delicada. É muito delicada porque é muito difícil a gente reconhecer esse comportamento. Eu falo por mim mesma porque muitas vezes eu agi assim e eu tive consequências ruins e eu não entendi o porquê. Então eu quero convidar você nesse momento a avaliar se você já passou por isso. Eu me sentia uma pessoa muito rejeitada. Eu sentia que os meus relacionamentos eram muito conturbados. Eu sentia que todo mundo vivia contra mim. Era conflito, um conflito atrás do outro. Eu vivia discutindo, aquela dificuldade de me comunicar, eu não conseguia me expressar, eu me sentia incompreendida. E eu vivia uma fase onde existiam muitos conflitos na minha vida. Pois é, esses conflitos eram frutos de sementes que eu plantava errado. E essa semente, ela é uma semente ligada a um comportamento de rebeldia. O que é isso? É uma agressão verbal, comunicação violenta, comunicação agressiva. O que isso significa? Muitas das vezes nós nos comunicamos com as outras pessoas de maneira agressiva. Nós temos uma comunicação violenta e nós não percebemos que estamos agindo assim. Às vezes isso acontece, isso se dá por causa de uma discussão mesmo, é um conflito mesmo. Mas às vezes a gente não percebe que é assim. Eu fiz um outro vídeo falando de hostilidade, que é quando você tem uma postura de rivalidade com as outras pessoas constantemente. Mas isso aqui é um pouco mais grave. Isso aqui é quando você ofende as pessoas, quando você humilha as pessoas com palavras. Eu já fiz isso. E foi muito difícil para mim quando eu acordei, quando Deus mostrou para mim o quanto eu estava sendo uma pessoa difícil de lidar, por ser uma pessoa que ofendia as outras, que muitas das vezes num comportamento de autodefesa, tá? Porque a gente não faz isso por mal, a gente não tá fazendo isso porque nós somos agressivos. Algumas pessoas sim, fazem porque são agressivas e não querem melhorar. Outras pessoas agem assim por um sistema de autodefesa. Eu vou deixar um pouquinho claro para você entender por que muitas das vezes você pode ser uma pessoa que tem uma comunicação agressiva e violenta com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus líderes, com os colegas de trabalho. Você é uma pessoa agressiva e nem percebe que você fala de maneira agressiva. E por que isso acontece? Porque a gente
muitas das vezes conviveu com pessoas agressivas. Nós fomos ensinados que a gente precisa debater, ganhar no grito, que a gente precisa ter razão. E aí essa cultura traz uma influência ao longo das nossas vidas que faz com que a gente age assim. Outras pessoas reagem de maneira agressiva porque sofreram traumas. E aí esses traumas também geram em nós uma comunicação agressiva. Então presta atenção se isso já aconteceu com você. Geralmente quando a gente é uma pessoa que tem uma comunicação violenta, a gente muitas das vezes está tentando se defender em alguma situação. A gente não percebe que nós estamos agindo assim, tá? Porque nós estamos nos defendendo. Alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, a gente está tentando se defender. Então o que a gente faz geralmente? A gente eleva o nosso tom de voz, a gente fala muito mais alto, é como se a gente quisesse oprimir a outra pessoa, inibir a outra pessoa, né? E aí a gente começa a humilhar, a gente humilha, a gente usa, né, um palavreado mais chucro, mais baixo, ofendendo o outro, ameaçando o outro. Às vezes a gente ameaça, faz chantagem emocional, às vezes a gente intimida o outro, né? Às vezes a gente critica o outro, tá? Gente, é muito delicado esse assunto. Por que é delicado? Porque é muito difícil reconhecer que a gente é assim. Eu tive um pouco de dificuldade, sabe? Deus, ele precisou trazer à minha memória momentos em que eu agi assim para eu perceber que, de fato, eu inúmeras vezes tive uma comunicação violenta, que eu inúmeras vezes agi com agressão verbal. E a nossa geração, ela está acometida por isso, porque parece que o status da vez é você lacrar. E lacrar significa ofender, lacrar significa criticar, lacrar significa ganhar no grito. E, gente, isso não é uma coisa de Deus. Para que você entenda onde eu quero chegar nesse devocional de hoje, é importante que você saiba que todas essas estratégias são malignas. Isso é semeado na nossa vida através de gerações, através da sociedade, de influências que o inimigo estrategicamente vai semeando na gente constantemente. Se hoje, muitas das vezes, a gente não consegue ter um domínio próprio, um controle na nossa língua, a gente quer discutir, debater, é porque nós estamos influenciados malignamente, tá? Tem o desequilíbrio emocional, que também é gerado de maneira espiritual maligna. Existe aí inúmeras coisas que acontecem. E aí é por isso que é importante você olhar e identificar se você tem algum desses comportamentos, se já teve, se você se recorda, porque, gente, a gente magoa as pessoas à nossa volta. Lembra as consequências que eu falei agora há pouco? A gente se sente rejeitado. Por que a gente se sente rejeitado? Porque a gente maltratou tanto o outro que o outro não quer ficar perto da gente. A gente ofendeu ele, a gente humilhou, a gente distratou, a gente criticou, então essa pessoa não quer ficar perto da gente. Então automaticamente ela rejeita. Então a gente se sente rejeitado mesmo. Lembra que eu falei aqui dos relacionamentos conturbados? A gente não consegue ter um bom relacionamento se a nossa comunicação ela é violenta, ela é agressiva, se a gente está o tempo inteiro ofendendo o outro, se a gente está o tempo inteiro criticando a postura do outro. Tudo isso impede que nós tenhamos relacionamentos de paz, tá? O que acontece? Quando a gente age assim, a gente muitas das vezes não sabe se expressar. A gente não sabe falar para outra pessoa, olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar o meu ponto de vista. A gente às vezes não consegue fazer isso, a gente não foi ensinado a fazer isso. Muito pelo contrário, às vezes a gente também sofreu tanta violência verbal que hoje é natural o grito, é natural a ofensa. Mas quando nós nos tornamos cristãos, nós precisamos adotar uma nova postura, nós devemos permitir que Deus transforme a nossa vida. E esse é o intuito de um cálice de integridade. E Nara, por que é um cálice de integridade? Porque a gente só não lê a palavra de Deus, a gente só não ouve um consolo, não, aqui a gente aplica aquilo que a gente aprende. A ideia aqui é que todos nós façamos uma autoanálise, tá? Eu não tô trazendo isso aqui, deixa eu deixar uma coisa clara, com muito amor que eu trago isso. Eu oro com muito temor no meu coração, eu peço que o Espírito Santo me guie para falar isso para você, porque eu passei por isso. Muitas das vezes eu passei fases na minha vida em que eu estava semeando sementes erradas e sendo influenciada malignamente, isso mesmo, porque existe uma visão espiritual por trás desse comportamento. O inimigo de nossas almas, ele cria gatilhos para nos irritar. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Ele sabe o que nos incomoda. Sabe quando você fala assim, eu não gosto que você faça isso, eu odeio tal coisa.
o inimigo das nossas almas fala, se odeia? Então é isso que eu vou fazer mais vezes, eu vou deixar você irritado, e quanto mais irritado você ficar, mais você vai ofender, maltratar, gritar, criticar, mais você vai pecar e trazer coisas ruins para sua vida, mais maldições vão ser acometidas no seu caminho. Meu irmão e minha irmã, a gente está aqui para abrir os nossos olhos. Uma coisa que o inimigo faz com a gente é nos cegar. Ele faz a gente olhar para uma situação como essa agora e falar, não, eu não faço isso, eu não ofendo ninguém, eu não critico. Não, todos nós, quando estamos num momento de descontrole emocional, nós nos alteramos e nós muitas das vezes ofendemos, criticamos e gritamos, enfim. Mas quando nós buscamos uma paz de Cristo, uma direção de Cristo, buscamos obedecer a palavra de Deus, caminhar com integridade, com a sabedoria divina, as coisas mudam. Porque nós passamos a ter uma nova postura quando o inimigo nos seta. Presta atenção nisso, porque o diabo ele não vai parar de setar. Presta atenção, ele não vai parar, ele não vai olhar para você e falar, eu já tá bonitinha, não vou setar ela. Não. Ele vai continuar nos atacando. Somos nós que escolhemos obedecer à voz de Deus. E para obedecer à voz de Deus, a gente precisa conhecer a palavra dele, a gente precisa conhecer aquilo que ele fala sobre isso. E para isso eu trouxe aqui 3 palavras para compartilhar com você. A primeira delas, que está aqui na minha Bíblia, que eu separei, é Tiago 3, do 6 ao 9. Gente, essa palavra é forte, porque ela fala da importância de controlar a língua. Eu quero que você que está me ouvindo ouça e deixe o Espírito Santo conversar com você, tá? Então vamos lá, é Tiago 3, do 6 ao 9, que diz exatamente assim: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha o que está escrito aqui, o próprio inferno acende, ou seja, é o próprio inimigo que nos irrita, que cria uma seta, um gatilho. Sabe quando você fala assim, fulano, não faz tal coisa? Você vai falar, é isso que irrita ele, é isso que irrita ela, então agora que eu vou fazer. Quando a gente começar a buscar em Deus uma estratégia para resistir às setas malignas, nós vamos conseguir controlar melhor a nossa língua. Deixa eu concluir aqui. E versículo 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar... Só um minuto. Eu tive que cortar o vídeo, gente, porque tava passando uma pessoa aqui com o carro com som muito alto e não dá pra eu continuar lendo pra vocês. Mas vamos continuar aqui, eu vou ler o versículo 7 novamente. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor, Pai, às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. Olha, eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo. Aqui a gente acabou de ler que quem acende esse fogo na nossa língua é o diabo. A gente leu que a língua ela é uma chama de fogo que ateia fogo no corpo inteiro. E a gente também leu aqui que a gente não consegue controlar. Aí você fala, então, Inara, como é que você quer que eu controle? Resistindo às setas malignas. Você vai começar a orar e pedir a Deus que te ajude a perceber o que o diabo está usando para tirar o seu controle, para te deixar irritado, irritada, descontrolado. E partindo disso, você não vai mais cair nessas armadilhas. Vai ser a partir daí que você vai começar a adotar um novo posicionamento. Se alguém te atacar, você não vai revidar. Se algo que te incomoda acontecer, você vai pedir a Deus que te dê paciência, graça, paz, para você administrar isso de uma maneira sábia. É importante que a gente entenda o seguinte, a partir do momento que a gente abre a boca, a gente, muitas das vezes, nós estamos descontrolados emocionalmente, a gente não vê nem o que a gente fala. E gente, isso é uma visão que assim, o inimigo ele não faz tudo, ele planta a semente, ele nos irrita, ele lança a seta na mente, na boca, porque aí ele encosta do lado e ele fica envenenando a gente, ele faz isso com a gente, tá? E a gente não pode falar, não, Inara, isso não acontece com... Não, gente, acontece com todo mundo, já aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Nós precisamos ser prudentes e buscar aplicar a palavra de Deus para que a gente haja de uma maneira que ele não tenha sucesso em nos destruir, tá? A outra palavra que eu separei aqui pra gente também ler tá em Provérbios 15:1. Deixa eu ler pra você. Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia o furor,
mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse versículo eu usei no outro vídeo que eu falei sobre hostilidade, mas ele é importante aqui também, porque você vê o que está escrito aqui? A resposta gentil desvia o furor. Eu posso falar isso para você? Eu vivo isso constantemente. Eu percebo que muitas das vezes algumas pessoas vêm com agressividade e quando eu respondo de uma maneira branda, com mais cautela, com mais paciência, a pessoa ela fica constrangida, ela não consegue continuar a agressão. Ela acaba sendo barrada e aí ela entra naquela atmosfera que eu já estou de paz. E isso é uma coisa que funciona. Então nós devemos alimentar a nossa vida da palavra de Deus ao ponto de que a gente caminhe em paz. Quando alguém vem com agressividade, a gente consegue devolver para aquela pessoa uma palavra de paz, uma palavra gentil, uma palavra branda, tá? Outra palavra que eu também separei aqui foi 1 Pedro 5,8, que diz o seguinte: tenham domínio próprio, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Gente, olha, escuta isso que eu vou falar. Muitas pessoas escutam as nossas mensagens da palavra de Deus e muitas das vezes esquecem ao longo do dia, da rotina, que existem os bastidores espirituais. Enquanto eu estou falando com você aqui, existem articulações espirituais para me atrapalhar, para muitas das vezes atrapalhar você de entender, para muitas vezes atrapalhar você de ouvir. E é por isso que a gente tem que adotar a postura de sempre orar para que Deus nos blinde e nos ajude. Então nós devemos entender, aqui está falando claramente, tenha domínio próprio. O que é domínio próprio, Nara? É você olhar para o seu próprio comportamento e falar, peraí, eu preciso me controlar, eu não posso ser uma pessoa tão agressiva, eu não posso ser uma pessoa tão violenta, eu não posso ser tão ofensiva, eu não posso ser tão crítico, eu não posso viver o tempo inteiro num sistema de autodefesa, num sistema onde eu estou constantemente sendo ofendido pelas pessoas. Não, eu preciso buscar uma nova postura. Por quê? Porque o diabo usa isso contra você. Existe a artimanha maligna? Existe, mas existe a nossa postura e é por isso que nós devemos buscar sempre, sempre mesmo, avaliar a nossa postura humana e a visão espiritual, porque existe as duas balanças, o quanto a nossa decisão implica no resultado e o quanto o inimigo está agindo contra nós. E é importante que a gente busque mais e mais o aperfeiçoamento na palavra de Deus. Aí você fala, Nara, a partir de agora eu faço o quê? Primeiro você tem que orar. Ore sobre isso. Se você é uma pessoa que vive conflitos constantes, se você percebeu que você, quando está nervoso, você ofende, você critica, você ameaça, enfim, você precisa orar. Você precisa pedir perdão a Deus e pedir a Deus que te ajude a controlar a sua boca, para que Deus ele cele, para que ele comece a agir ao seu favor. Durante um tempo, na minha vida, durante bastante tempo, e eu não vou dizer muito longe, até agora, eu ainda faço isso, não com tanta frequência, mas eu consagrava a minha boca, eu pegava óleo de e passava na minha boca, porque eu sou uma pessoa que meu trabalho é comunicação, eu me comunico, então eu preciso ter respostas brandas, eu preciso saber me comunicar, eu preciso de fato conversar com as pessoas com amor, com compaixão, com humildade, porque as nossas palavras, elas podem ajudar uma pessoa ou atrapalhar uma pessoa. Então, o meu convite a você é, ore por você mesmo, ore pela sua boca, crie uma estratégia para ter domínio próprio. Eu até anotei aqui, crie uma estratégia para ter domínio próprio. Se você não sabe como ter domínio próprio, ore para que Deus ele abra as portas, traga pessoas para te instruir, busque informação para você começar a se controlar, sabe? Foge das discussões. Você está em ambiente, sabe que algumas pessoas estão sendo infelizmente usadas pelo maligno, foge disso, se afasta dessas pessoas, evita o conflito, para de dar munição para o inimigo te atacar. A gente também precisa ser inteligente, sábio. A gente também precisa olhar para o inimigo de nossas almas e falar, não, peraí, eu não vou ficar aqui dando munição para você atirar em mim, não. É aqui que você está usando, então é aqui que eu vou sair. É dessa maneira que você faz, então é isso que eu vou evitar. A gente também tem que evitar, tá? Outra coisa também é buscar ter uma comunicação mais branda, buscar ter respostas mais leves, tá? Buscar ter uma comunicação de paz, evitando ofensas, evitando críticas. Se você é uma pessoa que critica muito os outros, evite isso e já usa isso para machucar os outros. As pessoas não vão gostar de ficar perto da gente se a gente fizer isso. O diabo, ele cria inimizade, ele coloca um espírito de divisão para afastar as pessoas da gente. Isso entristece a nossa alma, isso faz a gente ser infeliz, isso estraga os nossos relacionamentos. Nós não nascemos para viver sozinhos,
Nós nascemos para viver em comunhão uns com os outros, para nos ajudar. Vocês me ajudam de um jeito, eu te ajudo de outro. É uma constante troca e Deus ajuda todos nós. Então a gente precisa abrir os nossos olhos e adotar uma nova postura, ok? Eu sei que esse assunto é muito delicado, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu sofri muito com isso. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a adotar uma nova postura, a sua vida vai mudar. Peça perdão se você ofendeu, sabe? Reconheça o seu erro, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas e tente adotar uma nova postura. E para finalizar o nosso devocional, eu te convido a fazer lá o questionário que eu deixei aqui. Eu vou colocar aqui, são 9 perguntinhas, um momento seu com Deus, onde você vai meditar nessas palavras que eu coloquei aqui, tá? Tiago 3, do 6 ao 9. Tiago, se você quiser meditar do 1, deixa eu ver aqui a palavra. Tiago, se você quiser meditar do 1 até o último versículo lá, o 12, que fala da importância de controlar a língua, medita e responde lá as perguntinhas. 1, Deus está aplicando esse tema à minha condição atual? 2, Deus está me fazendo alguma promessa? Enfim, responda todas as perguntinhas, eu vou colocar aqui, são 9 perguntas. Se é a sua primeira vez aqui, anota as perguntas, pega aí papel e caneta, anota e responde uma por uma, separa um tempo com Deus. Isso vai edificar a sua vida, mudar a sua vida. Faça o seu devocional. Eu criei esse devocional justamente como uma inspiração. Deus mudou a minha vida, os meus resultados, Ele transformou o meu cenário. E por fazer isso comigo, Ele me inspirou a compartilhar isso com você. E é por isso que eu te convido diariamente para tomar um cálice de integridade.